Imagine só. Nas profundezas do interior da Polônia existe uma pequena vila que guarda um segredo arrepiante. Lá, todos conhecem a lenda da transmissão da meia-noite. Dizem que um sinal de rádio fantasma, uma oração misteriosa, é emitido das ruínas de uma igreja que foi consumida pelo fogo há mais de 80 anos. Como isso é possível? De onde vem essa voz? Hoje vamos investigar um dos mistérios mais inexplicáveis da Europa. Tudo começou numa noite fria de 1983. Jan Kowalski, um radioamador de 62 anos, estava em sua casa girando o botão do seu velho rádio. Ele gostava de explorar frequências antigas, especialmente as militares, esperando captar algo fora do comum. Mas o que ele ouviu naquela noite superou qualquer expectativa. Em vez do chiado habitual, uma voz clara e calma preencheu o silêncio do seu quarto. Era uma oração, recitada em latim. O tom era monótono, quase hipnótico. Mas o que realmente o assustou foi perceber que a voz não fazia pausas para respirar. Era contínua, como se não viesse de um ser humano. Intrigado e um pouco assustado, Jan pegou seu gravador de fita e registrou o áudio misterioso. No dia seguinte, levou a gravação aos padres da paróquia local, esperando que eles pudessem identificar a oração ou a origem da transmissão. A reação deles, no entanto, foi tudo menos tranquilizadora. Ao ouvir a fita, um dos padres ficou pálido e desmaiou ali mesmo. O outro, visivelmente abalado, pegou a fita, se recusou a dar qualquer explicação e apenas disse para Jan esquecer o que tinha ouvido, pelo bem da sua própria alma. Mas Jan Kowalski não era do tipo que desistia fácil. Determinado a encontrar a fonte do sinal, ele usou seus equipamentos para triangular a origem da transmissão. O resultado o deixou perplexo. O sinal vinha das ruínas da igreja de São Bartolomeu, um local abandonado nos arredores da vila. A igreja havia sido completamente destruída por um incêndio em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial. Desde então, restavam apenas as paredes de pedra enegrecidas e o esqueleto da torre. O local estava isolado, sem qualquer fonte de eletricidade, sem antenas, sem absolutamente nada que pudesse gerar um sinal de rádio. Ainda assim, a transmissão era incrivelmente consistente. Todas as noites, pontualmente à meia-noite, a oração em latim começava. Nem um minuto antes, nem um minuto depois. A história se espalhou pela região, transformando-se em uma lenda local. Alguns diziam que eram as almas dos que morreram no incêndio, presas em um ciclo eterno de oração. Outros acreditavam que era um aviso, uma mensagem de outro mundo. O fenômeno ficou conhecido como a transmissão da meia-noite, e a vila, antes desconhecida, começou a atrair a atenção de curiosos e investigadores do paranormal. A história poderia ter ficado por isso mesmo, uma lenda contada ao redor de fogueiras. Mas, em 1999, o mistério atraiu a atenção de um grupo de pesquisadores de uma conceituada universidade polonesa. Céticos por natureza, eles decidiram ir até a vila para desmistificar o fenômeno de uma vez por todas. Eles acreditavam que havia uma explicação lógica, talvez uma transmissão pirata, uma anomalia natural ou até mesmo uma farsa elaborada pelos moradores locais para atrair turistas. A equipe chegou equipada com o que havia de mais moderno na época: gravadores digitais de alta sensibilidade, detectores de frequência de amplo espectro, sensores de movimento e câmeras com visão noturna e térmica. Eles montaram seu acampamento dentro das ruínas da igreja, posicionando os equipamentos em pontos estratégicos, especialmente perto do que sobrou do altar. O plano era simples: esperar até a meia-noite e registrar qualquer anomalia. A atmosfera era tensa, mas a equipe estava confiante de que encontraria uma resposta racional. Enquanto esperavam, eles entrevistaram alguns moradores mais velhos. As histórias que ouviram eram consistentes. A voz masculina, a oração em latim, a ausência de respiração. Alguns acrescentaram detalhes ainda mais estranhos, falando sobre luzes pálidas vistas nas janelas vazias da igreja e a sensação de estarem sendo observados sempre que passavam pelo local à noite. Os pesquisadores ouviram tudo com paciência, mas continuaram céticos. Para eles, era apenas o folclore local enriquecendo a história ao longo das décadas. Então, o relógio marcou meia-noite. E o que aconteceu em seguida desafiou toda a lógica e ciência da equipe. Exatamente às 00:00, todos os equipamentos eletrônicos que eles haviam instalado, gravadores, sensores, câmeras, ligaram sozinhos, simultaneamente. Um zumbido baixo percorreu o ar. E então o silêncio foi quebrado. A mesma voz masculina, calma e sem respiração, começou a recitar a oração em latim, exatamente como a lenda descrevia.
O som não vinha de um ponto específico. Parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, envolvendo-os. Mas o terror ainda não havia atingido seu ápice. Logo após a voz masculina começar, algo novo aconteceu. Um coro de vozes femininas começou a responder à oração. Eram múltiplas vozes, suaves e melancólicas, cantando em uníssono. As câmeras térmicas não mostravam nenhuma fonte de calor. Os sensores de movimento permaneciam imóveis. Não havia absolutamente ninguém dentro da igreja além da equipe de pesquisa, que agora estava paralisada pelo medo. Eles estavam gravando um coro de fantasmas. Quando o dia amanheceu, a equipe, ainda em choque, recolheu os equipamentos e voltou para o laboratório para analisar os dados. Foi então que descobriram algo ainda mais perturbador. Ao processar o áudio com filtros para limpar o som, eles notaram que a voz masculina principal não estava apenas rezando. Entre as frases em latim, a voz recitava nomes de pessoas. Com horror, eles começaram a reconhecer alguns deles. Eram nomes de pessoas que viviam na vila. E então, o choque final. A voz começou a recitar os nomes dos próprios pesquisadores, um por um. O projeto foi encerrado no mesmo dia. Um relatório oficial foi escrito, mas classificado como inconclusivo e arquivado. A equipe se desfez e, segundo relatos, nenhum deles jamais falou publicamente sobre o que aconteceu naquela noite. Os equipamentos que não foram recolhidos com a pressa foram deixados para trás nas ruínas da igreja, onde até hoje podem ser vistos cobertos de poeira, teias de aranha e musgo, como monumentos silenciosos de um mistério que a ciência não conseguiu explicar. Os anos se passaram, e a história da transmissão da meia-noite parecia que ia desaparecer na obscuridade. As autoridades locais passaram a negar oficialmente a existência de qualquer sinal, tratando o assunto como um boato sem fundamento. Mas o mistério se recusava a morrer. Em 2017, o fenômeno voltou às manchetes. Um casal de turistas que explorava a região decidiu visitar as famosas ruínas da igreja à noite, atraídos pela lenda. Eles estavam gravando um vídeo com o celular, mais por diversão do que por qualquer outra coisa. O vídeo, que viralizou em fóruns da internet, é de arrepiar. Ele mostra a escuridão total dentro da igreja abandonada. De repente, uma luz fraca e pulsante acende onde ficava o altar. A luz não ilumina nada ao redor, é apenas um ponto brilhante no meio do breu. Segundos depois, o áudio do celular capta, com uma clareza impressionante, o início da transmissão. In nomine Patris. A luz então se apaga abruptamente. O vídeo poderia ter terminado aí, mas antes de ser cortado, uma única frase é ouvida, sussurrada em polonês antigo, uma voz que não pertencia nem ao homem nem à mulher que gravavam. A frase dizia: "O que é rezado nunca morre." Hoje, a vila tenta levar uma vida normal. A maioria dos moradores evita falar sobre o assunto com estranhos. As autoridades continuam a negar tudo, mas a lenda persiste, mais forte do que nunca. Dizem que, em certas noites de inverno, quando o ar está especialmente limpo e frio, se você estiver perto da vila e sintonizar um rádio na frequência 101.6 FM, ainda é possível ouvir as vozes da igreja de São Bartolomeu, a oração em latim, o coro fantasma. E a lenda termina com um aviso aterrorizante. Se você for corajoso o suficiente para ouvir a transmissão até o fim, as vozes eventualmente param de rezar em latim. E, em um sussurro claro e direto, elas começam a rezar pelo seu nome. O que você acha que está acontecendo nessa vila polonesa? Seria um fenômeno paranormal real, uma anomalia física ainda não compreendida pela ciência, ou uma farsa incrivelmente bem elaborada que dura décadas? Deixe sua teoria aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que vocês pensam sobre a transmissão da meia-noite. A gente se vê no próximo mistério.